E se a decisão que afundou o Titanic não tivesse sido construída no casco, não tivesse sido a falta de botes salva-vidas e não tivesse sido a velocidade com que ele navegava? E se a decisão que matou 1.517 pessoas tivesse sido tomada em menos de 30 segundos por um homem que estava tentando salvar o navio? Porque tem uma coisa que quase ninguém sabe sobre aquela noite de abril de 1912. O Titanic não afundou porque bateu no iceberg. Afundou porque desviou. Virou lenda, virou filme, virou o naufrágio mais famoso da história. Mas o que quase ninguém percebeu é que por trás da tragédia existe uma decisão de engenharia naval que, se tivesse sido tomada de forma diferente nos 30 segundos anteriores ao impacto, provavelmente teria salvado o navio e quase todos a bordo. Então pensa comigo, e se o maior erro do Titanic não tivesse sido a velocidade, mas a direção? Primeiro, o que todo mundo sabe. Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 39 minutos, o vigia Frederick Fleet avistou o iceberg a menos de 500 metros de distância e telefonou imediatamente para a ponte de comando. O primeiro oficial, William Murdoch, recebeu o aviso, avaliou a situação em segundos e deu duas ordens simultâneas: máquina a ré para desacelerar e leme a estibordo para desviar. O Titanic começou a virar. A proa se deslocou para a esquerda e o casco passou raspando pelo lado direito do iceberg, abrindo uma série de rasgos e amassados ao longo de 90 metros do costado abaixo da linha d'água. A água entrou. Os compartimentos estantes foram comprometidos em número suficiente para superar o projeto. E 2 horas e 40 minutos depois, o maior navio do mundo estava no fundo do Atlântico Norte. Mas aqui está a pergunta que os engenheiros navais fizeram logo depois e que o grande público nunca parou para considerar. O que teria acontecido se Murdoch não tivesse desviado? Para responder essa pergunta, você precisa entender como o Titanic foi construído e especificamente o que estava nos planos de projeto que a White Star Line considerava a principal garantia de segurança do navio. O Titanic tinha 16 compartimentos estanques ao longo do casco, separados por anteparas de aço que iam do fundo até vários metros acima da linha d'água. O sistema foi projetado para que o navio permanecesse flutuando com até 4 compartimentos completamente inundados ao mesmo tempo. Isso era considerado extraordinariamente seguro para os padrões da época. A maioria dos navios era projetada para sobreviver com 2 compartimentos inundados. 4 compartimentos era o limite. O raspão do iceberg comprometeu 6, mas aqui está o detalhe que muda tudo. O raspão comprometeu 6 compartimentos porque o contato com o iceberg foi distribuído ao longo de 90 metros do casco, abrindo brechas em múltiplos pontos ao mesmo tempo. E o contato foi distribuído ao longo de 90 metros exatamente porque o navio estava desviando. Joseph Bruce Ismay era o diretor da White Star Line e estava a bordo do Titanic naquela noite. Ismay não era engenheiro naval, era homem de negócios, e foi ele quem, nos dias anteriores ao naufrágio, havia pressionado o capitão Edward Smith a manter a velocidade máxima apesar dos avisos de icebergs recebidos por rádio, porque queria chegar a Nova York antes do previsto para gerar publicidade. Mas essa parte da história todo mundo conhece. O que menos se fala é que Ismay sobreviveu ao naufrágio, foi resgatado e passou o resto da vida sendo publicamente destruído pela imprensa britânica e americana por ter embarcado em um bote salva-vidas enquanto passageiros morriam. Ele nunca mais falou publicamente sobre o naufrágio, se retirou da vida pública e morreu em 1937, praticamente recluso, 25 anos depois. Mas existe uma ironia perturbadora na história de Ismay que os registros históricos preservaram. Na noite do naufrágio, depois que o iceberg foi avistado e o impacto aconteceu, foi Ismay quem acordou e foi pessoalmente verificar os danos. E foi Ismay quem ouviu dos engenheiros que o navio afundaria. O homem que pressionou por velocidade máxima viveu para ver as consequências. E o engenheiro que projetou o sistema de compartimentos estanques, Alexander Carlyle, havia recomendado originalmente 48 botes salva-vidas. A White Star Line aprovou 16. A decisão de negócios sobreviveu, a engenharia não. Agora voltemos para a pergunta central. Por que uma colisão frontal teria sido diferente? Em uma colisão frontal, toda a energia do impacto se concentra na proa. A proa do Titanic, como a de qualquer navio de grande porte, era a parte estruturalmente mais reforçada do casco.
projetada especificamente para absorver impactos. Isso não é coincidência, é projeto deliberado. Navios colidem, especialmente no início do século XX, com navegação sem radar, em rotas movimentadas e com condições de visibilidade variáveis. Os engenheiros sabiam disso e construíram a proa para ser a primeira linha de defesa. Uma colisão frontal com o iceberg teria amassado e provavelmente destruído os 2 ou 3 compartimentos mais à frente do navio. O impacto teria sido brutal. Passageiros nas cabines da proa teriam sofrido consequências graves. Mas 2 ou 3 compartimentos comprometidos estão dentro do limite de projeto do Titanic. O navio teria permanecido flutuando. Se você está gostando, se inscreve no Mega Engenharia agora. Um clique e a gente continua. Mas a questão não é só quantos compartimentos seriam comprometidos, é a natureza do dano. Quando o Titanic raspou o iceberg ao longo de 90 metros do costado, o tipo de dano produzido foi diferente do que a maioria das pessoas imagina. Durante décadas, a versão popular da história descreveu um rasgo longo e contínuo no casco, como se o iceberg tivesse aberto o navio como uma lata. Quando os destroços foram finalmente localizados e inspecionados em profundidade, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a realidade era diferente. O dano consistia em uma série de deformações, amassados e aberturas relativamente pequenas distribuídas ao longo de 6 compartimentos. Em alguns pontos, as chapas de aço simplesmente cederam nas costuras entre elas, abrindo frestas por onde a água entrava. A área total de abertura foi estimada em menos de 1 metro quadrado, menos do que o tamanho de uma porta comum. Mas, distribuída ao longo de 6 compartimentos, essa área mínima era suficiente para deixar entrar água rápido bastante para superar o projeto. Em uma colisão frontal, o mesmo iceberg teria produzido dano concentrado, provavelmente mais severo localmente, mas limitado a uma área muito menor do casco e a um número menor de compartimentos. A energia do impacto teria sido absorvida pela estrutura que foi construída para absorvê-la. Existe um segundo fator que torna essa análise ainda mais perturbadora. Murdoch tinha 30 segundos entre o aviso do vigia e o impacto. Em 30 segundos, o navio do tamanho do Titanic, viajando a 22 nós, que é aproximadamente 40 km por hora, percorre mais de 300 metros. Os sistemas de direção de um navio desse porte não respondem instantaneamente. Há um atraso entre o comando de leme e a resposta efetiva do casco, especialmente em alta velocidade. O Titanic começou a virar, mas não completou a manobra antes do impacto. O resultado foi o pior dos 2 cenários. O navio não desviou completamente, então o impacto ainda aconteceu, mas desviou o suficiente para que o contato com o iceberg não fosse frontal, e sim um raspão ao longo do costado. Se Murdoch não tivesse dado nenhum comando de leme, a colisão frontal teria sido inevitável. Se tivesse tido mais tempo, o desvio completo talvez fosse possível. Nos 30 segundos que tinha, qualquer decisão estava errada de uma forma diferente. Depois do Titanic, a engenharia naval mudou de formas que ainda definem como navios são construídos hoje. As anteparas estanques passaram a ser exigidas em altura muito maior, chegando ao convés principal em vez de parar alguns metros acima da linha d'água como no Titanic. Isso porque, quando o navio começou a afundar pela proa, a água ultrapassou o topo das anteparas e se espalhou para compartimentos adjacentes, acelerando o processo. Os requisitos de bote salva-vidas foram completamente reescritos, não mais baseados no tamanho do navio, mas na capacidade de embarcar todos a bordo, com margem adicional. E o Serviço Internacional de Patrulha de Icebergs foi criado em 1914, 2 anos depois do naufrágio, e opera ininterruptamente até hoje, monitorando a posição de icebergs no Atlântico Norte e emitindo avisos para navegação. Cada uma dessas mudanças existe porque 1.517 pessoas encontraram o limite que os engenheiros não haviam calculado completamente ainda. Mas existe uma última camada nessa história, que vai além da engenharia. O Titanic foi vendido ao mundo como inafundável, não pelos engenheiros que o construíram, pelos empresários que o operavam. A imprensa da época usou esse termo,
Os materiais de marketing sugeriram. Os engenheiros que projetaram o sistema de compartimentos estanques nunca disseram que o navio era inafundável. O que disseram foi que o projeto representava o estado da arte em segurança naval para a época. Há uma diferença enorme entre as duas afirmações. E quando a diferença entre o que a engenharia pode garantir e o que o marketing promete se torna grande o suficiente, o resultado não é decepção, é o fundo do oceano. No fim, o Titanic não afundou porque a engenharia falhou. Afundou porque a engenharia foi suficiente para o problema que foi projetada para resolver e insuficiente para o problema que realmente encontrou. E a decisão de Murdoch naqueles 30 segundos não foi erro de julgamento. Foi uma decisão razoável, tomada com as informações disponíveis, sob pressão extrema, em tempo insuficiente. O problema estava nos 90 metros de costado que o iceberg tocou, e nos 6 compartimentos que ninguém havia planejado inundar ao mesmo tempo. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa nos comentários o que mais te chamou a atenção, a gente lê tudo. E se você ainda não está inscrito no Mega Engenharia, escreve agora. Toda semana tem uma decisão que parece óbvia por fora e esconde um problema enorme por dentro, explicada do jeito que nenhum outro canal explica. Até o próximo!